Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá afim de assistir um videozinho comigo? Sim? Então, deixa eu dar play aqui. Pode parecer engraçado, mas o cara se machucou. Então, nem tudo é tão engraçado assim. Sabe por que ele se machucou? Porque ele não lembrou, não tomou conta com a conservação da quantidade de movimento. Lembra na aula 6.3 que eu falei que a quantidade de movimento, assim como a energia, ela é uma grandeza não só vetorial, mas também é uma grandeza que se conserva, certo? Hoje nós vamos ver exatamente isso. Como que a quantidade de movimento se conserva. Então, eu preciso partir da seguinte situação. Vamos lembrar algumas coisas que nós já vimos. Nós vimos que o impulso é igual à força, não é isso? Vezes o tempo. Para eu considerar a conservação da quantidade de movimento num sistema, esse sistema tem que estar isolado de forças externas. Ou, caso não esteja isolado de forças externas, as forças externas têm que ter como força resultante zero. Então eu tenho que partir do princípio que a força, seja ela externa existente ou não, ela tem que ser igual a zero. Se as forças que atuam no sistema de forma externa são zero, é igual a zero, o que acontece? Eu tenho que o impulso é igual a zero vezes o tempo. Isso implica que o impulso também será igual a zero, não é verdade? Sendo a força zero, sendo a força nula, a resultante das forças sendo nula, o impulso também é nulo, não é verdade? Nós vimos também, na aula anterior, que o impulso pode ser calculado pela variação da quantidade de movimento, ou seja, da quantidade de movimento final, que eu não vou mais escrever final, vou escrever agora como depois, tá? Ou final, tanto faz, menos a quantidade de movimento inicial, que eu vou escrever como antes. Ok? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Correto? Se eu sei que quando as forças são zero, o impulso também é zero, eu posso escrever que zero é igual a Q depois, quantidade de movimento depois, menos quantidade de movimento antes. Não é verdade? Isolando essa quantidade de movimento antes, se ela está negativa, ela passa para cá de forma positiva. Então eu tenho esta relação a partir de agora, que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Isso significa que a quantidade de movimento ela se conserva. Interessante, não? Esta é a relação matemática que nós podemos fazer para demonstrar que a conservação da quantidade de movimento ela é verdadeira. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui para gente um exemplozinho para ver como que se aplica isso daqui. E é muito comum nós termos exemplos, exercícios exatamente disso, de canhões, de disparo de arma de fogo, que você tem um recuo. Que foi o que aconteceu exatamente nesse vídeo. A bala, o projétil do canhão foi para frente e o que aconteceu? O canhão foi para trás. Então ele tinha uma velocidade que a gente chama de velocidade de recuo. Certo? Então vamos tentar resolver esse exercício aqui para ver como isso se aplica? É tranquilo. Vamos lá. Ó, um canhão de massa igual a 2 toneladas dispara um projétil de massa igual a 10 quilos. Considerando que o projétil é lançado com velocidade igual a 200 metros por segundo, determine a velocidade de recuo do canhão. Então eu sei que são duas pessoas que estão envolvidas aqui, não é verdade? O canhão, então eu vou anotar aqui pra gente não se perder, senão vai virar uma bagunça, ó. O canhão, com as grandezas dele que eu vou colocar aqui embaixo, e tenho também o projétil.
eu vou anotar aqui embaixo as grandezas deles, ok? Bom, vamos lá. Um canhão de massa igual a 2 toneladas. Então a gente sabe que a massa do canhão, que eu vou chamar de MC, massa do canhão, C abreviando a palavra canhão, são 2 toneladas, portanto eu sei que são 2.000 quilos, correto? Não é verdade? A unidade oficial de massa é quilo. Então 2 toneladas, 2.000 quilos. Dispara um projétil de massa igual a 10 quilos. Então aqui, ó, eu vou escrever assim, ó, massa MP, ó, massa do projétil, igual a, então a 10 quilos, já está na unidade que deveria estar, que é quilo, ok? Considerando que o projétil é lançado com velocidade igual a 200 metros por segundo, então a velocidade do projétil ela é de 200 metros por segundo. E a unidade que tem que ser utilizada para a velocidade no sistema internacional é metros por segundo, então eu não preciso alterar em nada. O que a gente precisa fazer? Determinar a velocidade de recuo do canhão. Então eu quero saber qual que é a velocidade do canhão, ok? Essa é a minha pergunta. Tendo tudo isso, o que eu posso afirmar? A gente sabe que a quantidade de movimento antes se conserva, portanto, ela é igual à quantidade de movimento depois. Vamos pensar o que acontecia antes. Antes eu tenho essas duas pessoas, tanto o canhão quanto o projétil. Então a quantidade de movimento antes é a soma das quantidades de movimento do canhão e do projétil. Então eu vou escrever assim, ó, quantidade de movimento de quem? Do canhão mais quantidade de movimento do projétil, certo? Isso aqui para antes. E depois? Depois eu continuo tendo as duas pessoas ainda, né? Nenhum deles desaparece. Então o que eu vou ter? Quantidade de movimento do canhão mais quantidade de movimento do projétil. Para diferenciar esses dois, antes e depois, eu vou considerar depois com uma linhazinha aqui em cima, um apóstrofe. Olha que fantástico. Só para saber quem é antes e quem é depois, ok? Então aqui antes e aqui depois, certo? Agora sim a gente pode reescrever de forma a colocar as nossas variáveis massa e velocidade. Então quem é a quantidade de movimento do canhão antes, ok? Vai ser, quem é a quantidade de movimento? Lembra lá? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Não vai esquecer disso, senão a gente não vai para lugar nenhum, certo? Quantidade de movimento, então, massa do canhão vezes velocidade do canhão antes, mais quem é a quantidade de movimento do projétil antes? Vai ser a massa do projétil vezes a velocidade do projétil. Tudo isso tem que ser igual à mesma situação para o momento seguinte, que é depois, quando o projétil foi ejetado. Então nós vamos ter quantidade de movimento do canhão depois, massa do canhão vezes velocidade do canhão, mais quantidade de movimento do projétil depois, massa do projétil vezes velocidade do projétil. Certo? Como a massa não se altera, só vou marcar a linhazinha aqui, ó, para as massas, para as velocidades, perdão. E quem que a gente quer determinar? A velocidade de recuo do canhão. Então eu vou mudar a cor da minha caneta aqui e vou indicar que nós queremos descobrir, na verdade, esta pessoa aqui. Velocidade do canhão depois. Não é verdade? Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer tudo isso para o lado de cá e substituir os valores que nós temos. Vamos lá? Primeira coisa aqui. Qual que é a massa do canhão? 2.000 quilos, não é verdade? Eu vou deixar anotado aqui embaixo, porque a gente vai fazer uma pequena baguncinha aqui, ó. 2.000 quilos. Qual que é a velocidade do canhão antes? Tanto o canhão quanto o projétil, eles estão parados. No vídeo a gente viu isso, né? Então a velocidade do canhão aqui é 0. Então isso poderia ter feito... Se eu já sei que isso aqui é 0, 0 vezes qualquer valor vai dar 0. Eu só deixei ilustrado aqui para te mostrar, tá? Mas, então, o projétil também se encontra parado, está dentro do canhão e ele se encontra parado antes do lançamento dele. Então 0 vezes a massa do projétil, que são 10 quilos, não é verdade? Vai dar 0 também. Mas eu vou escrever aqui, ó, seriam 10 quilos vezes 0. Só para você
não se perder aí, ok? Vamos lá, agora vamos para o outro lado. Depois já tem velocidade, tanto a velocidade de recuo do canhão que nos interessa, quanto a velocidade do projétil com a qual ele sai, não é verdade? Então, qual que é a massa do canhão? 2.000 vezes velocidade de recuo do canhão, ok? Mais a massa do projétil, que são 10 quilos vezes... quando ele foi ejetado, o projétil saiu com uma massa de 200... uma velocidade de 200 metros por segundo. Então, 10 vezes 200. Correto? Isso aqui, 2.000 vezes 0, nós já sabemos que vai dar 0. 0 mais 10 vezes 0 vai dar 0, então 0 mais 0 vai ser igual a 0, igual 2.000 vezes velocidade de recuo do canhão, mais 10 vezes 200 também vai dar 2.000, correto? Mais 2.000 a gente vai passar para o outro lado, a gente tem que isolar velocidade de recuo do canhão. Então, essa matemática fica assim, isso aqui vai passar para lá e vai ficar negativo, portanto, menos 2.000 é igual a 2.000 vezes velocidade de recuo do canhão, correto? Então, essa matemática, velocidade de recuo do canhão vai ficar menos 2.000 dividido por 2.000. Velocidade de recuo do canhão vai ser então de menos 2.000 dividido por 2.000, 1. Se é velocidade, unidade oficial, metro por segundo. O que significa isso? Esse sinal de negativo está me afirmando que o projétil foi para frente, portanto o canhão foi no sentido oposto. Então, em módulo, tá? Então, se eu pensar no módulo da velocidade de recuo do canhão, ela é de 1 metro por segundo. Então a velocidade com que o canhão foi para trás nessa situação hipotética aqui é de 1 metro por segundo, ou 3,6 km por hora. Correto? Tranquilo? Simples? Espero que com esse exemplo aqui tenha ficado fácil a identificação de como a quantidade de movimento se conserva no sistema, para nas próximas aulas a gente poder entrar com um pouco mais de detalhes sobre isso daí. Vamos fazer mais alguns exemplos nas próximas aulas, ok? Espero então que a teoria esteja clara com este exemplo e a gente se vê logo mais. Um beijo no coração.